Trabalho remoto custa metade. É 50% mais barato o trabalho remoto. Alô, acionista de empresa. Você aí que recebe aquele dividendo, não sei, você está de olho no yield, né? Dividend yield. Como é que você vai aumentar o seu dividend yield? Vota na próxima assembleia. Tira, não precisa tirar os caras, mas vota aí. Tem que ser trabalho remoto. Usem o poder de influência de vocês. Que é do bolso de você aí, acionista, que tá saindo esse dinheiro. É dos seus lucros. Os caras estão economizando, estão gastando o dobro do que precisava gastar. Tá que nem repartição pública, essa palhaçada de trabalhar presencial, de trabalhar híbrido, né? Não é uma decisão racional isso. Dizem as más línguas que é decisão de quem tem amante no escritório, né? Eu falo aqui que é de pagador de boleto em banco, demonstrando uma boa vontade aí com a galera que faz isso, né? Pelo amor de Deus, gente, vamos nos modernizar, né? Então aqui, ó, foi o levantamento do Tribunal de Contas da União. O trabalho remoto resultou em economia de até 50% na administração pública. Tudo começa na mente perguntando se eu tenho dado. Sim, tenho dado em casa, e muito. Mentira, não. Eu furei também. É assim, ó. Então, vamos continuar aqui após essa interrupção. Mas economia de 50% na administração pública. Detalhe, hein? Tudo que é do governo é ineficiente, é ruim, faz esse negócio errado, faz de qualquer jeito. Se até lá os caras estão economizando metade, você imagina, acionista, na empresa que você tem aí. Imagina quanto seu dividendo não vai subir o dia que você parar de gastar dinheiro. Olha aqui, o que faz o gerente, que é o mal da sua organização aí, o gerente que faz a galera ir pro escritório. Por quê? Você está gastando com o escritório, obviamente, aluguel não é barato, 50, 100, 200 mil. Imagina você, acionista, 200 mil a mais no teu bolso aí, ó, acionistas, né? Porque aí divide pelos acionistas, mas imagina, conselho de acionistas, 200 mil a mais de dividendo para vocês. Tá bom ou não tá? É só o aluguel, mas isso aqui é só a pontinha do iceberg. Água, luz, internet, alimentação, funcionários lá para cuidar do escritório. Você tem um gasto do caralho para manter aquela merda ali. Desses 200 mil vai para 500 mil fácil, R$500 mil já. A gente tá falando aqui. E aí a gente põe também a folha de pagamento e rotatividade. Porque hoje em dia trabalho que não é remoto é subemprego, é bico, é uma coisa que a pessoa não leva a sério aquele emprego ali. Ele tá lá, faz o corpo mole ali, chega às 9, vai embora às 6, finge que tá trabalhando e no meio tempo tá procurando outro emprego. Ninguém quer, de fato, um emprego que não seja 100% remoto. Não vem com essa conversa de trabalho híbrido, que é uma merda também. 100% remoto é o único tipo de emprego de longo prazo que as pessoas buscam hoje. Tá certo? O que acontece é aquela escaladinha, né? Você tem a escadinha ali do presencial, o híbrido, o desemprego, e acima do desemprego a gente tem ali o trabalho 100% remoto. Veja, essas posições são piores do que estar desempregado. Tanto que a geração Z, né, que a gente aborda tanto aqui no canal, que é uma geração que não precisa trabalhar porque tem os pais vivos, ela prefere ficar desempregada do que trabalhar nessas coisas aí, presencial ou híbrido. Quem trabalha nisso aí é porque precisa. A característica do subemprego é esse. É um trabalho que você não tá ali porque você quer, mas porque você precisa e na primeira oportunidade você vai embora. Então isso aqui, acionista, vai tirando dividendos do seu bolso. Por quê? Rotatividade maior, tá tendo que gastar com empresa de RH para ficar contratando. Pro RH é ótimo, né? Imagina que você tem uma consultoria de RH. Quanto mais pessoas forem demitidas e contratadas, mais a sua empresa ganha. Então é bom também a rotatividade para a pessoa de RH. Isso é um ponto que muita gente não percebe, né? Mas a terceirização e a profissionalização do processo de contratação e demissão de pessoas incentiva a rotatividade. Porque quanto mais estiver fechando e abrindo vaga ali, ó, demitindo e contratando, melhor para essas empresas que fazem isso, né? Então, mano, traz essa ineficiência, né? Além de todos esses custos relacionados ao escritório, você tem os custos relacionados à rotatividade e salário também, porque para você atrair alguém para ir para um emprego presencial é difícil demais, mano. A pessoa não quer, ela vai ter uma série de custos, então você tem que pagar um salário maior, né? Imagina que você está contratando uma pessoa que tem que morar na mesma cidade da empresa. Isso aí é outro puxão de orelha que eu dou também. Mano, vai construir empresa lá em Florianópolis, em Maresias, tá ligado? No Guarujá, que seja, no interior de São Paulo, Campinas, sei lá, Sorocaba, tá ligado? Araras, São José do Rio Preto, Barretos, faça empresa nesses lugares. Para de fazer escritório em São Paulo, pelo amor de Deus, gente. São Paulo, não existe lugar bom em São Paulo. Eu tava vendo a matéria do Danilo Gentili lá, né? Danilo Gentili, um cidadão rico, famoso. Ele mora num predinho na Avenida Paulista, um bairro nobre de São Paulo. Mano, São Paulo não tem bairro nobre, cara. É só o bairro onde você paga mais caro pra viver como um pobre. Não é nobre aquela questão ali, né? Qual que era o problema deles? Eles estavam com o problema de uma obra, há 12 anos essa obra na rua deles lá. E também problema de festa, de balada. Os caras abriram uma balada em frente ao bar ali, em frente ao bairro residencial, cheio de velhinha, de idosinho lá.
e não consegue dormir de noite. Então, empresa, para de abrir escritório. Assim, primeiro para de abrir escritório, para com essa praga, deixa todo mundo trabalhar remoto, tá ligado? Agora, você é insistente, você quer abrir, abre um escritório no interior, pelo menos, no litoral, numa cidade mais tranquila, com menos trânsito, menos poluição, né? Aí talvez você tenha um subemprego, menos subemprego, né? Um subemprego mais ou menos. Imagina você indo trabalhar em Florianópolis, com a vista do mar ali, ó. Maresias também, Guarujá que seja, sei lá, qualquer lugar desse. Ou então o sossego do interior, a calmaria, né? Você tá num lugar que, ó, você pode ouvir o silêncio, né? Isso eu falo também para nossa área aqui intelectual, né? Todos nós trabalhamos remotamente, fazemos trabalho intelectual, a gente deveria ser que nem os monges lá, os monges tibetanos, monge medieval, a galera ia se isolar da civilização num lugar silencioso para poder ter mais paz. Você imagina o turbo que não dá na sua vida aí, você trabalhador intelectual, né, que trabalha num grande centro com aquele monte de confusão, se você estiver num lugar de paz. Se a gente fosse realmente otimizar aí a humanidade, né, teria que ser esse caminho. Porque, mano, cidade grande tem tudo a ver com o trabalho presencial, essas coisas, vem daquela época lá que tinha aquelas máquinas grandes da Revolução Industrial, né? Umas máquinas gigantes, assim, cara pra cacete. Aí a pessoa tinha que ir até a fábrica que lá que tinha a máquina. É aí que veio a urbanização, essa praga. A praga do século XX foi a urbanização. Cidades muito densas, cheias de gente, de conflito, de barulho, né? Mas veja, era um trabalho mais físico, manual. E aí a humanidade foi aproveitando aqueles espaços e fazendo trabalho intelectual ali no meio também. Mano do céu, que burrice você pegar um chão de fábrica com um monte de barulho, que uma grande cidade é isso, né? E botar gente pra ficar pensando ali no meio daquele barulho. Caralho. A evolução da humanidade natural é que as pessoas que trabalham com o trabalho intelectual, elas estejam longe de grandes centros e barulho, para elas terem paz, para sua mente funcionar mais rápido, de maneira mais produtiva, né? Então você, acionista, você está perdendo seu dividendo com tudo isso, você recebe seu dividendo, aí você podia estar recebendo quase 1 milhão a mais por mês aí, dependendo do tamanho da empresa, né? Vocês podiam estar pondo isso aí no bolso, em vez de queimar esse dinheiro, né? Atrapalhando, queimando vidas humanas. Será que vocês não têm um pingo de consciência de vocês, né? Pensar que cada ser humano tem 80 anos de vida nessa terra aqui, desses 80 você tem 40 anos útil, que é dos 20 aos 60, porque depois de 60 você tá capenga doente, antes dos 20 você é criança ainda. Então dos 20 aos 60 que você pode aproveitar a sua vida e desfrutar. E aí no trabalho presencial a gente queima 5 anos desses aí, indo e voltando do trabalho, sobra 35 anos só. Caralho, é tipo um genocídio parcial, tá matando os funcionários aos pouquinhos, perdendo 5 anos de vida produtiva. No futuro, com o mercado, as leis de mercado ali, oferta, demanda e tudo mais, não vai ter como mais esse modelo existir, porque a ineficiência dele é gigante, né? A gente tá falando aqui de uma ineficiência de 12,5% da vida produtiva das pessoas que é perdida indo e voltando do trabalho, sem falar de acidente que tem, assalto, quantas vidas humanas não são perdidas simplesmente indo e voltando do trabalho, cara. Até artista sofre com isso, né? Imagina, se a música fosse home office, talvez até hoje nós teríamos os Mamonas Assassinas, aquele cara lá do Pará Bailar La Bamba, que também morreu em acidente aéreo, Marília Mendonça, quantos, fora João Paulo e Daniel lá que morreu em acidente de carro, o Cristiano Araújo, que morreu do Tietê lá, que morreu também. Então, pensa só, o trabalho presencial ele ceifa vidas todos os dias, cara. Então tudo tem que ser remoto, tá ligado? A auditoria feita aqui em 23 órgãos dos 3 poderes apontou falta de padronização nas análises de custo e produtividade, né? Então, ó, tá economizando 50%, mano. Tá 50% mais barato os fundos em relação à pré-pandemia. Eu, como tranquilista, tenho uma proposta para o serviço público, tá ligado? O que acontece? No serviço público, você deveria, número 1, colocar todos os funcionários públicos em home office. Todos. Todos não, né? Se você tiver um médico, uma coisa ali tem que ser presencial. Mas essa parte de burocracia, sabe que é você ir lá e pegar a bosta de um carimbo? Puta que o pariu, quem não passou por situação assim? Você vai lá naquela merda da repartição pública, você gasta hora pra chegar lá, pega a senha, fica lá esperando. Quando chega a sua vez, faltou um carimbo aqui, faltou um papelzinho, aí já era. Você tem que voltar um tempão depois. Isso aí sempre acontece comigo, cara. Diz pra mim se já não aconteceu com você também. Você vai lá e aí você tem que voltar outro dia lá porque faltou a bosta de um papel. Então a minha proposta é essa. Todo funcionário público, especialmente burocrático, é 100% remoto, todo dia da semana, não tem essa de ir, não tem nada, é 100% remoto, o resto da vida, até aposentar. Inclusive os políticos também, político tudo home office, aí vocês podem viajar, morar fora do Brasil, faz a votação lá, ó, sim ou não.
Tá ligado? Faz a propostinha, um documento do Word, deputados, alô deputados, vamos passar esse projeto aí, trabalho 100% remoto para vocês também, para todo mundo. Você pega esse monte de prédio público que você tem aí, ou você vai alugar, ou você vai vender, tá certo? Você alugar, você pode até fazer um negócio assim, você aluga e vira arrecadação pro governo, mano, no aluguel. Você vende e vira arrecadação pro governo. Vamos acabar com essa palhaçada de trabalho presencial, trabalho híbrido, para quem faz trabalho intelectual. Trabalho burocrático é um trabalho intelectual também. O cara tá pensando como é que vai foder a vida do cidadão. Esse é o trabalho do burocrata. Ele pode fazer em casa, ele não precisa ir lá para pensar em maneiras de nos foder. Pense em nos foder em casa, que é melhor, deitado na cama, é mais gostoso. Então, ó, a análise abrangeu 23 órgãos, né, dos 3 poderes, entidades autônomas, identificando as principais normas e práticas de trabalho remoto do setor público federal. Segundo o estudo, 14 das 15 unidades que reportaram informações válidas sobre variação de gastos registraram diminuição. Caralho, que parágrafo longo, hein? Como é que eu vou ler isso aqui sem respirar, mano? 14 das 15 unidades que reportaram informações válidas sobre variação de gastos registraram diminuição de despesas após a implementação do programa de gestão por desempenho. Puta que o pariu, bota uma vírgula aqui, porra, tá querendo me matar? Os relatórios mais detalhados apontaram reduções expressivas em diversos itens, como eletricidade, telecomunicações, água, aluguéis, conservação de imóveis, diárias e passagens, material de consumo e serviço de apoio. Olha aqui, ó, diária e passagem. Alô, alô, você, Pablo Marçal. Eu sei, Pablo Marçal, um abraço pra você aí. Patrocinou nós aqui com a Luve, né? Eu gosto de você. Pablo Marçal tem um jatinho pra voar pra fazer reunião, cara. Porra, mano, executivos do Brasil. Detalhe, acionista de empresa que tem executivo que fica andando de jatinho. Quanto custa a bosta desses jatinhos de vocês aí todo mês? Pablo Marçal fala que com as 4 aeronaves dele ele gasta 400 mil reais por mês pra ficar indo voar pra fazer reunião. Pô, Pablo Marçal, pô, peraí, né, mano? Vou economizar isso aí. Eu sei que você gosta de trabalho presencial, né? Mano, 400 mil por mês é muito dinheiro. Dá pra você quase manter a sua casa. Vai que gasta 200 mil com a tua casa, gasta 200 mil com a casa. Dá pra manter a casa só com o custo do jatinho, né? Ficar andando de helicóptero. Caralho, aí os helicópteros caem. Imagine quantas vidas, né? Teve aquele acidente da TAM em 1998, né? Que matou ali mais de 100 pessoas. Pô, uma situação dessa. Era executivo, estava saindo na ponte aérea de São Paulo para ir fazer reunião no Rio. Tudo bem, era 1998, faz tempo, não tinha... que tem hoje, né? Apesar que na época já tinha lá um ICQ, dava pra você fazer a reunião no ICQ. Então muita gente estaria vivo ainda, né? Agora, imagina o absurdo que é isso, a pessoa ter que ir de jatinho. E falam que isso é comum, os executivos pegam o jatinho e vai pro Rio fazer uma reunião. Caralho, velho, que ralo de dinheiro. O cara está com passagem pra isso, né? Pra mim, o futuro da aviação, mandando um abraço pro Lito aí do canal Aviões e Músicas, vai se tornar um negócio que nem cruzeiro, né? Vai ser só lazer, né? Eu acho que deslocamento pra humanidade vai ser a maior parte a lazer, né? Imagina, pra que eu vou sair da minha casa, pegar um jatinho pra ir pra uma outra cidade pra fazer uma reunião se eu posso abrir o Zoom aqui? O link do Zoom, né? Então, no serviço público você tem isso também, né? Se a gente botar os políticos, tudo aí, políticos, bota vocês aí home office. Eu sou a favor do home office pra vocês também. Porque aí você não precisa ficar viajando, né? Pra fazer aqueles congressos, aquela palhaçada lá. Tem aquele congresso lá dos ambientalistas lá, que os caras vão de jatinho. Eu esqueci o nome, mas tem isso aí, até uma piada, caralho. Os caras pegam jato do mundo inteiro pra ir lá fazer uma reunião. Faz uma call no Zoom, velho. Não custa nada, mano. Vamos poupar o meio ambiente. Salve as baleias, como eu, as tartarugas, como eu também, que sou devagar. E toda a vida ambiental, né? Então, material de consumo, serviço de apoio, é muita coisa que precisa para fazer um escritório rodar. E o escritório é desnecessário, né? A Advocacia Geral da União, por exemplo, relatou uma economia de 30 milhões com locação de imóvel no período de 2019 a 2023. 30 milhões, mano, jogado no lixo. É imposto que a gente tá pagando isso aí, tá certo? Imagina, mano, 30 milhões dá pra fazer escolas. Precisa também mais de escola, é só fazer EAD. Precisa de hospital, o hospital vai precisar, tudo bem. Mas o que mais você não vai precisar? Você não precisa de obras muito grandes ali, de infraestrutura em cidade. Metrô, por exemplo. Pra que metrô? Se a pessoa trabalha remoto, não precisa ficar indo lá e voltando, né? Até porque boa parte do trabalho que você faz em grandes cidades é um trabalho intelectual. Ou seja, pode ser feito à distância, né? São Paulo, se você tirar escritório e escolas e faculdades, essas coisas, botar tudo remoto, acaba o trânsito de São Paulo. Tá? Não só o trânsito, mas também vira uma cidade fantasma. Todo mundo vai embora daquela, ninguém vai ficar lá mais. Mas tirou isso aí, tirou o escritório, tirou a educação.
Só um exemplo, né? Que você talvez não seja motorista Uber, mas eu fui. E a época que era melhor de andar em São Paulo é a época de final de ano e época de meio de ano, quando tá em férias escolares. São Paulo não tem mais trânsito. Quer dizer, tem, mas é um trânsito mais leve. Você nem sente tanto. Começou as aulas, acabou a tua vida. Vira um inferno a cidade de trânsito. Então veja só a aula. Se você fizer tudo em EAD, as faculdades EAD, aí quanta gente sai do interior, né? Mandando um abraço pra você aí, Carlinhos. Meu colega Carlinhos saiu do interior para ir para São Paulo para estudar na faculdade. Se fosse EAD, ele podia ficar no interior mesmo. Tinha casa com piscina, família boa, estrutura familiar, toda aquela coisa boa. Saiu dali para ir lá para São Paulo, morar na kitnet, ficar enfiado lá. Carlinhos começou a beber, começou a fumar maconha, começou a andar com mais companhias, foi dar o cu, pegou AIDS e morreu. Tá ligado? Tem também o Christian, né? Meu outro colega de faculdade. Esse aí teve uma sorte melhor. Ele saiu do interior, foi pra cidade estudar a ciência da computação na PUC de São Paulo. Um abraço pra galera lá. Professor Elisbeth, professor Maurício Pontusca, lá foram meus professores no início da programação. E aí o Christian, o que aconteceu com ele, mano? Ele tinha a família dele no interior de Minas Gerais. E ele foi para São Paulo, começou a estudar, depois começou a trabalhar e estudar, depois ficou trabalhando e passou alguns anos ali. E nesse meio tempo, os familiares deles foram passando dessa para uma melhor. De modo que ele, uma época ele voltou para o interior, com o home office. Ele voltou para o interior e falou, pô, um arrependimento que eu tenho na vida é ter saído da minha cidade do interior para ir lá para São Paulo. Cheguei lá, só fiquei vivendo para trabalhar, porque estudo também é trabalho, né? E as pessoas que eu gostava, que eu tinha afinidade, não tem mais, acabou. Então, se eu tivesse ficado aqui na minha cidade, teria convivido com a minha família, com as pessoas que me são importantes, né? Então, é uma coisa louca, né? Então, ó, os custos operacionais também da Advocacia Geral da União diminuíram 9,6 milhões só em um ano, em 2020, durante o auge da pandemia. Você pensa, 10 milhões de economia, cara, é muito dinheiro. Por isso que eu falo, no médio e longo prazo, não existe alternativa ao remoto. Tudo vai ter que ser remoto. Tudo que é remotizável, assim será. Porque o próprio mercado, né, vai trazer isso. Caralho, quase 10 milhões jogado no lixo por uma coisa que piora a sua vida, tá ligado? Não tem sentido, né? Porque uma coisa é você falar, gastei 10 milhões, o que? Eu comprei uma Ferrari, fiz umas viagens, isso aqui. Beleza, coisa boa. Agora, você jogar no lixo, mano, você tá pagando pra sofrer. É tipo um masoquismo, tá ligado? Então, nos relatórios mais detalhados, né, você mostra a economia de até 50%, com diminuição de gastos significativos em comparação com o período anterior à pandemia, né? Ressalve-se que os dados não estão padronizados. Existe uma variedade de itens considerados: eletricidade, telecomunicações, água, aluguéis, conservação de imóvel, diário, passagem. Isso aqui a gente já leu, né? O estudo revelou, no entanto, diferenças significativas na adoção do trabalho remoto entre os órgãos públicos. Ó, aqui é um ponto importante para a gente prestar atenção. Ó. No Poder Executivo Federal, que concentra 80% de força de trabalho da União, né? A União é o governo federal, né? Você tem os estados, municípios, é a União. A União é o povo lá, o servidor federal, que dizem que é o melhor lugar para você trabalhar, né? 93% dos servidores ainda trabalham presencial. Caralho, Deus me livre. Por isso que concurso público deixou de ser escolhido para a geração Z, né? Geração Z não vê mais concurso público como uma coisa atraente, porque tem que trabalhar presencial, velho. Pelo amor de Deus, como fazer os incas, os maias, os astecas. Isso aí não é vida, não. Você vai passar sua vida trabalhando presencial, né? Então, isso se explica pela natureza diversa das atividades e pelo fato de ter sido o último a regulamentar o trabalho remoto de forma geral, né? Tudo bem. Aqui você vai pensar quem que tem que trabalhar presencial: médico, cirurgião, socorrista, essas pessoas, enfermeiros, esses têm que trabalhar. Pensando em governo aqui, o policial também, né? Tudo bem que você podia botar uns drones e deixar os policiais só com os controles lá, perseguindo os bandidos, podia ser, né? Mas a gente não tá nesse cyberpunk ainda, então o policial tem que estar lá. Professor não precisa. Alô, sindicato dos professores, vamos fazer uma mobilização nacional aí pelo EAD, mano. Fazer EAD pra todos os professores, bom demais, tá ligado? O professor não precisa trabalhar presencial, não. Médico de clínica geral, né? Quantas consultas não tem no SUS? Você imagina a movimentação que você tem, né? Eu já acompanhei casos assim, da família, inclusive minha esposa é um caso desse, mas teve meu primo também. Mano, você vai lá numa consulta, o médico não vai nem olhar sua pressão, ele só vai olhar os resultados dos exames e te dar uma receita. Você precisa fazer essa movimentação. Você sai do interior, vai até a cidade, chega lá na cidade, fica não sei quantas horas, né? Tem isso também. Ô, SUS, mano, vamos fazer um sistema aí. Aliás, programadores do Brasil, a gente podia fazer isso também, um sistema de agendamento. Solução pro SUS aqui, ó. Que o SUS é assim, os camaradas marcam pra você estar lá às 7 horas da madrugada e vai te atender 4 horas da tarde. Por que não marca pras 4 da tarde já? Você chega no seu horário, é atendido, vai embora, como é no particular, né? Então a gente tem que fazer um sistema disso. Como é que é as diretrizes desse sistema? É um sistema de agendamento com geolocalização, né? Então você vai marcar para a pessoa, vamos supor, você tem uma consulta dia 27 de março às 15 horas aqui no hospital.
E aí esse negócio vai ficar vendo a sua localização. De acordo com a sua geolocalização, ele vai te dizer, ó, para você estar dia 15 de março às 4 da tarde lá no hospital, você tem que se planejar para sair da sua casa de repente no dia 15 de março, 11 horas da manhã. Ele vai ficar te avisando disso. E chegando no dia, claro, você pode pôr uma margem de erro, bota o cara para chegar ali meia hora antes, vamos supor, né? Calcula as condições do trânsito. No Google Maps você tem isso aí, você planeja uma rota no Google Maps, você põe o horário de chegada que você quer estar lá, e ele te diz mais ou menos quanto tempo você vai gastar com base no histórico de trânsito daquele deslocamento ali. Olha que maravilha, velho. A tecnologia tá aí já, né? E ainda assim, se for um caso que é só pro médico olhar exame e te dar receita, não vai nem ver sua pressão, faz uma videoconsulta. Tá certo? Nem um dia que eu passei mal, gordo, comi demais, peguei intoxicação alimentar, acordei com diarreia às 7 horas da manhã, já abri uma teleconsulta, na privada mesmo, já falei com o médico me receitou, entrei no aplicativo, pedi um remédio, o remédio veio e me entregou na minha casa um motoqueiro aqui, eu tomei e pronto, tá ligado? E já deu pra trabalhar 9 horas. Mentira, eu peguei uma testadinha esse dia pra repousar. Mas imagina se eu fosse fazer isso presencial, eu teria que sair da minha casa pro hospital, passar na triagem, ficar lá sujeito a receber ali vírus, bactérias, ficar horas esperando ali, porque meu caso não seria tão prioritário, provavelmente teria que ir ao banheiro 1, 2, 3 vezes, passando por um baita constrangimento de cagar no hospital, deixar aquela merda tudo fedida, e aí depois o médico ia lá, ia me ver, me dar uma testada, uma receita, eu ia ter que ir até a farmácia, chega na farmácia, compra e pra caralho. Eu ia terminar de resolver isso lá pras 3 da tarde. Agora no online não, rapidinho, cara, coisa de meia hora, eu já tava com um remédio medicado melhorando. Então, tudo dá pra você fazer isso. Imagina esses hospitais todos, né? Você já passou em frente a um hospital, é sempre lotado. E boa parte das pessoas que estão ali não precisavam estar ali, é só para fazer uma consulta. Uma coisa é você infartando, ir lá, você, sei lá, machucou, vai lá para levar uns pontos. Isso aí tem que ter mesmo. E veja que ponto interessante, né? Se a gente tira as pessoas de deslocamentos desnecessários, esses deslocamentos realmente necessários, eles se tornam mais ágeis, né? Então aqui, ó, não tem porquê 93% do servidor do governo trabalhar presencial. Boa parte dessa galera lida com burocracia, né? A gente tinha que ter uma greve nacional pelo trabalho remoto. Isso aí era o meu sonho. Unir funcionário público, funcionário privado, esquerda, direita. Você imagina o Kim Kataguiri e o Lula no mesmo palanque lá. Kim Kataguiri e a, como é que chama aquela menina? Tabata do Amaral, lá de esquerda, eu acho, não sei. A Erika Hilton e o Nicolas Ferreira compartilhando o microfone ali, fazendo um discurso. E aí o ápice desse evento político seria o Lula do lado do Bolsonaro, os dois abraçados assim, pelo trabalho remoto. Companheiro, trabalho remoto. É isso aí mesmo, tá ok? Tinha que ter isso aí, mano. A mobilização nacional pelo trabalho remoto. Unindo funcionários públicos e privados, todo mundo, esquerda, direita, centro. Até o Zancap ia entrar também lá. Ia estar o Paulo Cogos lá com a bandeira dele, Don't Tread on Me. Aí do lado abraçando um comunista, assim, o Cauê Moura. Imagina o Paulo Cogos e o Cauê Moura unidos pela mesma causa aí do trabalho remoto. Eu tenho um sonho, mano. Eu sonho com esse Brasil unido, trabalhando em casa, cada um na sua casa, todo mundo feliz, tá ligado? Então, ó, o Conselho Nacional do Ministério Público, né, e o Ministério Público da União possuem apenas 22% dos colaboradores trabalhando presencial, com 78% trabalhando remoto, né? Então tá aqui, ó, se você prestar concurso aqui para o Conselho Nacional do Ministério Público ou Ministério Público da União, as suas chances de trabalhar remoto são maiores, né? Nos poderes judiciário, legislativo e na Defensoria Pública da União, o percentual de servidores em regime remoto é entre 25% e 32%, né? Então aqui também, ó, judiciário, Defensoria Pública, esse aqui, todo judiciário pode ser remoto, tá certo? Olha aqui, a Deve a mãe tá mandando pra nós, ó. Com certeza, mano, eu só passo nos médicos online, só vou no pronto-socorro em último caso mesmo. Consigo meus tratamentos tudo certinho, com atendimento remoto. Pois é isso, mano, até em São Paulo lá você tem uma empresa chamada BIP Saúde. BIP Saúde, alô, paulistas aí, né? Vem aqui na BIP Saúde, cara. Os caras vêm na sua casa, mano. Te dá a vacina, fazer exame de sangue, tá ligado? Eu também, mas vacina tudo em casa, da Covid, vacina da dengue. Ela aceita vários planos de saúde também, ó. Então você agenda aqui, os caras vão na sua casa, cara. Você não precisa sair até lá, tá ligado? Pra que ir lá? Como fazer os incas, os maias, os astecas, né? Tem também uma outra empresa, uma empresa que ela é de raio-x. Eu já fiz até raio-x em casa. O cara chegou lá num Loganzinho assim, tirou a máquina de raio-x assim, portátil, montou, foi lá e fiz. Não fui eu, no caso foi a jovem tranquilinha que fez, né? Fez um raio-x do pulso, mano, sem sair de casa, cara. É maravilhoso esse mundo aí, à distância, tá ligado?
Então, mano, apesar dos resultados promissores, o levantamento identificou uma lacuna significativa na sistematização das informações disponíveis. Muitos órgãos não forneceram dados ou o fizeram de maneira fragmentada, apresentando abordagem superficial. O relatório destaca a necessidade de estabelecer uma metodologia robusta para avaliar os impactos financeiros do trabalho remoto. Eu me recuso a falar teletrabalho. Alô, deputado, faz uma lei aí. Em vez de fazer... Em vez de você usar essa palavra feia, teletrabalho, parece uma coisa do século XVI lá. Não, o século XVI ainda era bom, né? Ficou ruim depois do século XVIII. Era uma coisa do século XVIII lá, coisa velha, assim, antiga. Cheirando a mofo. Muda isso aí, mano. É trabalho remoto, pô. Que teletrabalho, porra. Que isso? E aí, essas políticas seriam incluir a definição precisa de categorias de despesa, né? E dos indicadores de presencialidade. Caralho, presencialidade, hein? Que palavrão. Então, segundo a Corte de Contas, é crucial estabelecer uma metodologia robusta que inclua a definição precisa das categorias de despesa a serem consideradas e dos indicadores de presencialidade necessários para estabelecer uma correspondência confiável entre o trabalho remoto e a redução de despesa, né? O estudo também apontou variações nas políticas de produtividade. Enquanto alguns órgãos, como a Câmara dos Deputados, defendem expectativas equitativas entre trabalho presencial e remoto, né? Ou seja, é a mesma forma de avaliar os dois. Outros, como o Conselho Nacional de Justiça e o Senado Federal, abraço Davi Alcolumbre, pôs a escala 4x3 remoto lá no Senado. Pô, não tem como não mandar um abraço pro cara desse, né? Também vou mandar um abraço pros outros caras aí da oposição, que aí aqui não tem briga com ninguém, não. Vou mandar um abraço pro Marcos Pontes, pro Sérgio Moro também. Enfim, aqui a gente abraça todo mundo. Inclusive, como é que chama aquela moça lá? Esqueci o nome dela, mano. Tinha uma moça lá, Maria do Rosário também, mandar um abraço pra ela, todo mundo junto. Então, eles estabeleceram metas adicionais para servidores em modalidade remota. Que aquilo, remoto é tão melhor que você pode até cobrar mais das pessoas, mano. Produz-se mais, né? Mais, então. O relatório conclui que ainda não há indicadores de desempenho claros e mensuráveis para avaliar o sucesso do trabalho remoto, recomendando que os órgãos definam métricas específicas que permitam uma avaliação objetiva do impacto dessa modalidade nos objetivos estratégicos e nos resultados organizacionais. Nossa, deu até sono esse corporativez aqui, velho. Nossa senhora. Em resumo, você quer saber se o remoto é melhor ou pior para a administração pública? Pergunte ao contribuinte. Será que o contribuinte quer ir lá, pegar a fila, daquelas repartição pública tudo mal localizada, pegar a senha, ficar tomando chá de cadeira lá, as repartição pública, algumas não tem nem ar-condicionado, e você fica lá passando calor. Mano, o contribuinte não quer isso não, cara. O contribuinte, se ele puder resolver tudo no celular, né? Até as tia idosa que não sabe mexer no celular, sempre tem aquele sobrinho que vai lá e mexe no celular e faz a coisa pra ela. Então, tem que ser remoto, mano. Toda a burocracia, todas essas coisas aí, vamos colocar a galera em casa, mano. Pra que sair de casa se você pode fazer como a música do Rapa, né? Hoje eu desafio o mundo sem sair da minha casa. Tenho um não sei o que lá, mais sincero, mais justo comigo, né? E para você também desafiar o mundo sem sair da sua casa, é essencial que você saiba falar o idioma do mundo. Com a English Bay você vai aprender o inglês aqui, sem sair da sua casa, com um aplicativo maneiríssimo, né? Inclusive tem também o WhatsApp da English Bay, tô deixando o link para você aí, onde você é capaz de praticar, simular uma entrevista de graça, mano, agora mesmo. Essa simulação de entrevista vai te dar um feedback do que você foi bem, o que você precisa melhorar, para você conseguir aí o seu emprego remoto para o exterior, ficar sossegado na sua casa, que nem eu, tô trabalhando para Disney, meu filho, trabalhando para o Walt Disney, o Mickey, sabe o Mickey? Os caras falaram que eu vou fazer o cabelinho do Mickey aqui, ó. Só foi possível graças a English Bay, que ensina inglês. Você também pode chegar lá, basta você falar o idioma do mundo, o inglês, tá certo? Para você também ter um melhor acesso aí na sua empresa, né? Você que precisa de uma infraestrutura, vou deixar para você aqui, mandando um abraço para o canal Professora Érica, chegando por aqui, né? Eu vou te dar aqui, ó, a loja Mattel, mano. Desde 1987, oferecendo as melhores soluções de telecom e fibra ótica. Isso aqui vai te ajudar para você montar uma infraestrutura na sua empresa, mas também para você ter um bom escritório em casa, né? Que é aquilo, você fala pro seu pai, para sua mãe, para sua esposa que você tá montando um escritório. E esse escritório também vai servir para você jogar uns gamezinhos, fazer umas lives, upar uns vídeos, ver vídeo em 4K, tudo isso você encontra aqui na loja Mattel, ó. Esse roteador maravilhoso Wi-Fi, né? Inclusive para você também que tem um condomínio, alô, W do Brasil, eu quero o síndico, Tim Maia, né?
Síndicos do Brasil, venha aqui e coloque uma infraestrutura de Wi-Fi legal no seu condomínio aí. Seus moradores ficarão bem mais felizes, tá certo? Então você vem aqui na lojamatel.com.br, onde você pode fazer uma infraestrutura legal aí para sua casa, tá ligado? Por aqui, então, para 90% das pessoas, o trabalho remoto é mais barato. Imagina você não ter mais que pagar auxílio combustível, carro, né? Carro oficial, motorista. Imagina os políticos tudo lá. A gente tem no Brasil 60 mil políticos, cara. Imagina todos eles trabalhando em casa. Fica melhor para eles, eles vão reclamar. E fica melhor para nós. Não precisa mais de carro oficial, motorista, não sei o quê. Talvez segurança tem que ter, né? Tem que ter um segurança armado ali pro político. Isso aí vai ter que ter. Mas não precisa de carro oficial, não precisa de motorista, não precisa dessa série de coisas. Não precisa de toda aquela equipe, né? Você sabe que no Brasil tem lugares aí que você tem o funcionário público que é o ascensorista. Tem o cara lá para ficar apertando o botão do elevador, o elevador subir e descer. Pô, não vai fazer o que com essa galera? Aposenta eles, mano. Não manda embora, não. Aposenta, que nem a IA, né? Aí tem aqui a ideia do projeto de lei de aposentadoria por IA. A pessoa, toda a área que for substituída pela IA, automaticamente todo mundo que é daquela área se torna aposentado. E aí você põe uma taxação em cima da empresa automatizada para que ela pague a aposentadoria da galera. E tá tudo certo. Então vamos ver por aqui o que a galera tá comentando, né? Assim que o Mac resolver trabalhar, esse vagabundo, trabalha aí, Mac. Olha, travou de novo o Mac, cara. Ô, Mac. Ô, Apple, patrocina nós. Me manda um MacBook Pro aí pra eu poder fazer as lives sem ter que abanar. Aí, agora foi, ó. O Rafael Freitas quer iniciar na programação. Qual a minha dica? Cara, a primeira coisa que você vai fazer aí, você vai vir aqui no meu canal e vai acessar o curso Java do Zero. É um curso grátis para você fazer um test drive na programação, ó. Mini curso Java do Zero. Não lembro o nome do bagulho. Java do Zero, aula 1, lógica de programação básica. Você vai pegar esse mini curso aqui, ele tem 5 aulas, né? E vai ensinar para você do mais absoluto zero até o básico. É tipo um test drive que você vai fazer na programação, onde você vai ser capaz aí de experimentar como é que é a rotina de um programador. Então você pega o computador sem nada, você vai instalar as ferramentas, vai desenvolver uma coisinha para você sentir o gosto, para você sentir como é que é a parada, né? Feito isso, te recomendo a matrícula em um curso de análise e desenvolvimento de sistemas, ou mesmo um curso técnico aí, como o caso da DevABAN que a gente reagiu mais cedo. Você tem uma série de oportunidades para aprender. E quais linguagens eu recomendo? Eu recomendo que você aprenda Java, né? Acho que Java é a principal recomendação minha hoje. Ou também a gente tem o Python, né? Python ele é mais fácil, o Java é um pouco mais difícil, mas as duas têm mercado. Python menos, tá? O Java é melhor porque acho que é melhor para você arrumar emprego do que o Python hoje, né? Mas vai saber como é que vai estar o mercado depois, né? Então é mais ou menos, né? Ó, o Login Rienas falando que o problema é que o político se alimenta dos auxílios, vai passar fome. Mantém os auxílios, velho. É isso, mano. Mantém os auxílios. Vamos ser generosos com os caras, que aí isso atrapalha menos nós também. Põe eles home office lá, sossegado, 2 horas por dia de trabalho, tá bom. Porque o político trabalhando, ele tá fudendo nós. Então a gente tem que pagar eles pra não fuder com nós. Tinha que ter isso, grande mobilização nacional pelo político que não faz nada. Porque o político não fazendo nada, ele não tá criando lei pra acabar com a nossa liberdade, não tá criando imposto pra acabar com o nosso dinheiro, tá certo? Não tá criando burocracia também pra gente ter que ficar em fila lá, pegando papelzinho e carimbo. Então, deixa os políticos sossegados. Não tem aquele slogan do Lula, né? Mandar um abraço pro Lula lá e pro Bolsonaro também, tá ok? Manda um abraço pros dois pra não ter briga. E também pro Nando Moura, né? Pra todo mundo. O Lula fala assim, deixa o homem trabalhar, né? Não sei o que. Não. Quando se trata de político, deixa o cara sem trabalhar. Paga pra ele não fazer nada, que aí estraga menor. Professora Érica, falando aqui que notou que tem mais homem do que mulheres na programação. Por que será, né? Então, na minha opinião, né? Porque você que é mulher, deve a mãe, tá na live aí, diz aí por quê que tem mais homem que mulher na sua opinião. Mas isso é um fato que a gente percebe desde da faculdade, né? Minha faculdade tinha 40 homens, tinha 2 mulheres só, né? Era a Thaís e a Vanielle, um abraço pra elas. A Thaís desistiu da área e a Vanielle trabalhou na área e virou, se eu não me engano, ela tava trabalhando acho que num grande banco aí como analista, alguma coisa assim. Mas de 40 pessoas, mano, 2 só. Isso aí era uma coisa também da época lá no... Eu não gostei disso aí. Eu cheguei na faculdade, só tinha homem. Eu falei, cara, agora como é que eu vou conhecer uma namorada aqui? Não dá. Então, de fato, tem mais homem que mulher, e eu acho que isso vem do próprio interesse, né?
da pessoa ali quando ela é mais nova, né? Eu fui ser programador porque eu já gostava de mexer em computador. Não tinha menina assim que gostasse de mexer em computador, né? Até tinha algumas que mexia, mas não era aquele enfoque no computador em si, nos softwares, em criar coisas. Usava o computador como uma ferramenta, né, para se expressar, para se comunicar. Que isso é um ponto também em números gerais, a mulher ela tende mais a ser melhor assim, não que ela seja melhor, mas ela tende a se interessar mais por coisas de comunicação, né? E o homem tende a se interessar mais por máquina, por essas coisas. Mas por que eu não sei. Seria bom até perguntar para as mulheres por que as mulheres não se interessam por programação, né? Ó, temos algumas teorias aqui. O DJ Wand falando que é uma questão demográfica, né? O Neto KKK falando que é questão de interesse, né? Também, né? Pois é, eu variaria por aí, né? O Marcos Landes falando aqui, ó, isso tem mudado bastante. Já temos grandes nomes da programação que são mulheres, né? Por exemplo, a desenvolvedora do DeepSync. Pois é, hoje em dia tem bem mais mulher, não só na programação, mas na TI em geral, né? Tem muito mais mulher hoje em dia do que mais cedo, né? O Darkman falando que os homens preferem coisas, né? Que mais que o Frank Castle aqui, eu não posso ler esse teu comentário que eu vou ser cancelado. É opinião sua, não tem nada a ver com isso, hein? Tudo começa na mente falando que acha falta incentivo para as mulheres, né? Talvez seja preferência mesmo. Se bem que hoje você tem algumas iniciativas, né, de vagas afirmativas para mulheres e coisas desse tipo, né? Então, estude você programação aí, professora Érica, faça como a Dev Mãe lá. Estude programação e venha colocar mais mulheres aí na TI, tá certo? Bacana, é uma área legal. Dá para você fazer um dinheirinho bom. E por aqui, então, na nossa enquete, né? 88% das pessoas responderam sim. Elas acham que o trabalho remoto é mais barato, né? E eu também acho, né? Não tem nada que o trabalho remoto perca, tá ligado? Até naquilo que o trabalho remoto é pior, ele é melhor. Eu não vejo realmente uma vantagem sequer em você trabalhar presencial, assim. Obviamente, a pessoa fala, mas aí o médico, como é que ele vai operar? E o pedreiro? Aí tudo bem, que é uma profissão física, mas toda profissão que não é física, cara, não tem nada que faça o remoto perder em alguma situação, né? Então, por aqui com 122 votos, né? Ó, 88% não. O Felipe falando que fez um processo seletivo para Angular Dev Júnior, né? Tinha 2 mulheres de 4 candidatos. Uma de 54 anos, cara, 54 anos, e outra de 38, né? O Neto KKK falando que a área de saúde é diferente, só mulher e pouco homem, né? Aquela que você não escolhe, aliás, aquela que você não conhece, ele se interessa, né? É mulher, aquela que você não escolhe, ela é mulher. Na época ela estudou web design e era a única na sala, em 2008, né? Gostaria de estudar mais profundamente para ser hacker ou algo dessa área, né? Mas hoje estou desatualizado. Então estude aquela que você não conhece para você se tornar aí também da área, tá certo? O DJ Wand falando que mulheres geralmente, em sua maioria, estão indo atrás de formar família e ter filhos, né? O homem sendo provedor, ele vai trabalhar de desenvolvedor. Eu não sei, mano. Eu, na minha vida, as mulheres que eu conheci, principalmente quando eu era mais novo, as mulheres não queriam saber desse negócio de casar, ter filho, ter família. Não, as mulheres queriam fazer outras coisas, né? Mas tem essa... Em teoria tem isso. Diz você aí pra mim, se você... Quando era novo, né? Hoje em dia talvez seja um pouco diferente, mas na minha época eu era novo, a última coisa que a mulher queria na vida era mexer com esse negócio de casar e ter filhos. Não queria saber disso aí, não. Então é isso, pessoal. Vamos encerrando essa enquete por aqui, né? Que o Maczinho não me ajuda, cara. Deus do céu, o que aconteceu aqui com esse Mac? Que ele tá tão quente assim, né? Mas 88% das pessoas então acham que o trabalho remoto é mais econômico, né? E aí fica para você aí político, né, que prega austeridade nos gastos públicos. Olha só, o seu eleitor, então, quase 90% das pessoas acreditam que o trabalho remoto é mais barato. Então, casa isso com um discurso de austeridade para você conseguir votos e implementar o trabalho remoto aí para todo mundo. O eleitor agradece, tá certo? O contribuinte agradece de não ter que ir até uma repartição pública lá, pegar aquela fila, né? E para conseguir um carimbo, tá ligado? E eu vou deixar aqui um card para você, né? Onde a gente vai falar mais a respeito dessa questão envolvendo o nosso queridíssimo trabalho remoto, né? Vou deixar para você aqui, ó, a rotina de programador, né? Remoto, para você se inspirar e também coisas que você pode fazer no seu dia a dia para uma rotina melhor, trabalhando e aproveitando todas as vantagens dessa área nossa. A Dev a mãe mandou um momento aqui. A mulher faz o que quiser, o homem faz o que consegue.
Pois é verdade, é verdade. Vamos dizer aí que, de fato, na sociedade a mulher tem muito mais poder de escolha, né? Uma série de coisas do que o homem. O homem, coitado do homem, né? O homem tá sempre lascado, sempre fazendo o que dá. É isso aí.